e a gente vai estar conversando. Seja bem-vinda, Cleide. Muito bom estar aqui com você. No Patriarcast PB. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntas novamente, né? É importante estar trazendo conhecimento, tirando dúvida de todo mundo. Eu sou psicanalista, sou escritora. O meu foco é trabalhar com mulheres, né, na área do desenvolvimento pessoal, profissional, quebrando aí muitas crenças limitantes que travam o desenvolvimento de empresárias, de líderes, de donas do lar, de todo mundo, né? Porque administrar engloba muitas áreas da nossa vida. E hoje eu estou aqui para a gente bater esse papo bem gostoso e eu espero que ajude muita gente. É, eu já quero começar deixando uma coisa aqui muito, muito clara, né? É, que eu realmente acho muito importante a gente começar falando isso, é que assim, ó, nem toda mulher que não se posiciona, ela está insegura, né? E nem toda mulher que se expõe, ela está segura. Existe uma diferença muito grande entre posicionamento e exposição. O que a gente muitas vezes fica com aquele medo de se expor, colocar assim, o medo do que vão pensar de mim, né? E aí a gente prefere falar do nosso CNPJ, expor a nossa empresa, tá ali usando o CNPJ como um escudo, né? Você fala da empresa, mas aí você não quer se posicionar. Então, hoje, sim, a gente precisa realmente mostrar quem nós somos, claro que de forma profissional, né? A gente vai falar isso mais adiante, mas, assim, está sempre mostrando que existe um ser humano, uma mulher ali, que por trás de toda a empresa, por trás de todo CNPJ, tem alguém ali que tem que movimentar, né? Então, assim, a gente precisa se expor com forma de posicionamento, na verdade, né? Isso mesmo. A exposição, ela nos traz esse destaque, né? Eu costumo dizer que, mesmo que essa posição já não sirva mais para aquele momento, para aquela estação, mas hoje, no posicionamento, principalmente digital, as pessoas são curiosas, né? As pessoas querem saber quem que está por trás daquela organização. Assim, eu costumo não expor muito o meu dia a dia, a minha família, principalmente meu filho. Eu não exponho nas redes sociais, né? Eu não exponho meu casamento, eu não exponho as questões do dia a dia. Mas como eu mentoro empresárias, e muitas vezes elas dizem assim, Juliana, eu pensava até que você não era mãe. Eu achava que você não era mãe. Outras disseram assim, eu pensava que você não era casada. Né? Uhum. Então, há essa ilusão, né, das pessoas quererem saber mais também quem está por trás, né, da organização. Como você falou, tem que saber se expor, mas também adequar essa exposição, principalmente no digital, né? No digital, né, existe uma pergunta que é muito comum. O que eu sinto que pode acontecer comigo, né? Se eu for visto, o que que vai acontecer? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para quando a gente for conversar com alguém, ela entenda qual é realmente o medo dela. É o medo de se expor ou o medo do que vão pensar sobre, né? Por isso a importância de quando você vai falar do seu negócio, nada impede de você falar, porque eu sou mãe, eu sou casada, mas assim, esse não é o foco. Geralmente isso é importante, por quê? Porque isso motiva pessoas, outras mulheres que carregam também esses papéis, né? E mostrar que assim, ai, a Juliana conseguiu, a Juliana é multitarefa, mas no meu tempo, do meu jeitinho, eu consigo, entendeu? Então, assim, não é abrir a sua vida,
Não, não é necessário isso. Mas, assim, você pode falar, né? No caso, assim, a gente vai unindo, né? E o CNPJ também, né? E vai trazendo esse gancho, né, Gleide? Da gente. Aqui, assim, o posicionamento é aquela frase que diz: eu não gosto de me expor, como você bem explicou. Muitas vezes a pessoa até expõe coisas que não era nem para expor, mas falar sobre o seu trabalho, falar sobre a sua empresa, mostrar mais rotina do que realmente você está querendo contar aquela história, né? Contar aquela história através dos rios, do story, a sua identificação, ser aquela voz que vai levar até mesmo para o CNPJ, né? Eu estava mentorando uma cliente, ela dá aula, ela faz palestras, ela está imbuída com muito movimento de pessoas, né? Ela tem acesso até à televisão, de participar de programa, mas quando vem para o digital, ela trava. Que você colocou aqui bem assim, quem vai olhar, quem vai concordar, né? Quem é que vai olhar? Vai concordar ou não? É a percepção sempre da ilusão do outro, não é verdade? É o Exato. outro que vai ter a percepção sobre se vai concordar ou não. Não é isso? É, essa É, pessoa, né, essa sua mentorada, você pode sugerir para ela que ela tenha, assim, que ela busque um autoconhecimento. E a pergunta que vai se encaixar para ela é essa aqui, ó. O que eu sinto que pode acontecer comigo se eu for realmente vista? Porque, assim, o que que acontece? Por que esse medo de ser vista, né? O que está travando ela aí? Então, assim, ela precisa realmente saber a razão, a raiz, a causa desse medo, para que ela consiga trabalhar nisso e aí ela vai fluir. Sim, por que que ela está preocupada com o olhar do outro? Porque o digital ele vai trazer isso, né? Independente, porque a gente sabe que a gente está aqui, mas aí às vezes a gente está falando de assuntos super importantes, mas a pessoa está olhando assim, nossa, mas tá. Esse cabelo tá assim, esse dente tá assado, esse óculos não combina, esse batom não ficou legal, essa cor não tá boa, né? Há quem vá prestar atenção no conteúdo e há quem não vá. E tá tudo bem, porque isso diz respeito ao outro, né? Esse não é o nosso foco, mas existem, daqui tá todo mundo assistindo, né? Então, assim, a gente tem que é preocupar verdade. muito com isso. Boa noite, William. Seja bem-vindo. É tão bom a gente ter aqui a audiência, né, no Papiarcast PB. Estamos falando com Cleide lá. E ele fala assim: seria o medo do julgamento, Cleide? É, pode ser, né? Pode ser. Mas, assim, é uma questão de realmente autoconhecimento. Que está impedindo ela, né? É uma autocobrança? É dela com ela mesma? É um julgamento interior ou é um julgamento do outro? É um medo de ser incapaz, entendeu? Então, assim, existem vários gatilhos aí que podem ser acionados com isso, mas que sim, pode ser o medo do julgamento, sim, Esse medo de julgar, de ser julgada, né? de ser julgado. Então, no caso, isso é como se fosse uma armadura do CNPJ da pessoa. Exatamente. E além, assim, do medo do julgamento, né, pode ser o medo da comparação também, né? São aquelas pessoas assim, eu não quero me expor porque eu não quero ser comparada, porque se acha inferior, né? Tem essa visão aí de não merecer. Isso mesmo, é construir a percepção das diferenças, né? Isso não é uma crítica, né? É um convite à consciência, né? Exatamente. Uma crítica. É convidando a pessoa à consciência. Aconteceu, estamos no mesmo assunto, pessoal, estamos aqui no Papiarcast PB, com o Cleide Lago. Está muito bom
essa desenvoltura de você saber o que é ilusão, o que é consciência, o que é posicionamento, sabe? E também você ter essa noção que você tem que ser real, tanto no digital quanto pessoalmente. Eu fui fazer uma visita essa semana a um rapaz e cliente e ele mandou o portfólio dele, todas as informações. Eu trabalhei sobre o perfil dele. No digital, essa pessoa é falante, gosta de caminhar. E quando eu fui falar com ele totalmente diferente. Então, caiu bem o que você falou aqui, que é a armadura do CNPJ. Muita gente veste essa armadura, né? Transmite algo aqui no digital, mas no real, totalmente diferente, né? Que a gente vai falar sobre silêncio estratégico ou invisibilidade. É um assunto, quando eu estava lendo a pauta, né, da nossa entrevista, e eu achei muito interessante e que agradeço desde já, porque foi algo que você sentiu mesmo aqui no nosso Patriarcast, para a gente estar tá ouvindo, tanto essa sua voz mais clínica, como a minha voz mais administrativa. E eu achei muito interessante, porque falar de uma coisa que eu acho muito elegante, mas que pode ser perigosa, o silêncio Uhum. durante muito tempo, ser discreta foi associado à sofisticação. Mas será que o silêncio continua sendo estratégia? Será que você, empresária, está fazendo um silêncio na sua empresa e você está perdendo de lucrar, você está perdendo de ter clientes, então isso é algo que você tem que fazer essa análise. Cleide Lago vai estar nos orientando sobre esse assunto. Aproveitando até o gancho aqui de William, ele falou assim: o óbvio precisa ser dito. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Essa pergunta, né, Juliana, ela é muito importante mesmo, porque a gente tem dois tipos de silêncio, né? O silêncio escolhido e o silêncio defensivo. O silêncio escolhido, ele nasce de uma decisão. Eu não preciso falar sobre tudo, né? Você escolhe isso. Eu não preciso falar sobre tudo. Isso é maturidade, né? Você escolhe, como a gente tinha falado antes, não precisa expor tudo. Mas existe um outro silêncio. Eu não vou falar porque tenho medo do que vão pensar, né? Aí nós já estamos diante de uma outra questão. É assim, o porquê desse silêncio? Por que que você não quer se expor? Então, assim, é o que a gente estava comentando no comecinho. Precisa saber que silêncio você quer fazer, entendeu? Para ser um silêncio com a visão madura sobre o seu negócio, porque isso gera conexão com o público. Quando é aquela pessoa que é real, que está vendo ali, que realmente é você, que está fazendo, que está acontecendo, isso realmente gera uma conexão, traz mais visibilidade e tudo. Então, assim, é importante. Perfeito. E como é que nós mulheres conseguimos ter essa diferença, perceber, ter essa percepção? Na verdade, assim, você tem que saber dosar, né? E ter a consciência do que é o seu trabalho. Você realmente precisa expor? O William falou assim, Cleide, esse medo de se expor pode ser tratado? É possível fazer esse tratamento online com você? Ah, sim, com certeza, né? Na verdade, toda essa questão, assim, esse medo, a gente precisa descobrir qual a raiz, qual a causa desse medo, né? E sim, é trabalhado, é um processo, até a gente descobrir o porquê. Que o nosso objetivo, na verdade, é fazer com que o negócio flua, né? Porque você estando bem, sua empresa vai bem, a empresa saudável traz faturamento, e aí o negócio vai deslanchando. Mas é possível sim. Que bom. Você que está aí conosco no Papiarcast PB, você pode fazer uma pergunta aqui para a nossa psicanalista Cleide Lago, que é possível você ter um atendimento com Cleide Lago aqui online.
Da mesma maneira que a gente está aqui no Papo Arcast, você pode também entrar em contato com Cleide Lago e ela vai marcar com você uma escuta. Você vai ligar sua câmera e vocês vão falar e ela vai lhe ouvir e vai lhe direcionar da maneira certa. Só falar uma coisa, assim, como eu sou, né, o meu lado psicanalista, assim, eu gosto muito, muito de fazer perguntas, né? Porque, é assim, quando a pessoa chega, assim, eu não estou aqui para resolver a vida de ninguém, né? Eu estou aqui para fazer a pessoa pensar e refletir e se autoconhecer. Então, assim, baseado no nosso assunto do silêncio, eu vou sugerir 3 perguntas aí. Quem quiser Boa! anotar, anotem, pega a dica, né? Pergunta. Para fazer um autoconhecimento do silêncio que você está escolhendo, tá? Você pode perguntar assim, ó. Eu escolho não aparecer ou eu tenho medo de aparecer? Isso é uma pergunta. Uma outra pergunta. Ó, se ninguém pudesse me criticar, eu continuaria querendo permanecer invisível, né? Já parte para o lado da crítica. Por que esse medo? E aí, ó, mais uma pergunta. O meu silêncio está protegendo a minha essência ou está limitando a minha expansão? Entendeu? Essas perguntas, elas são reveladoras, porque à medida que você vai buscando esse conhecimento, você vai entendendo o porquê. Eu preciso falar, eu preciso me calar. Eu me calo por quê? Medo de quê? Né? Como o William tinha perguntado, né? Do julgamento? Pode ser, né? Mas assim, cada um, né? Eu falo muito isso. Nós somos seres únicos, né? E cada um carrega ali a causa do seu medo, né? O meu medo de me expor não vai ser igual ao seu, que não vai ser igual da Ana, que não vai ser igual da Maria, cada um traz a sua raiz aí desse medo de se expor. Você pode ser mais expansiva, você pode falar mais, você pode se apresentar mais, sabe? Porque às vezes essa preservação de imagem, ela nos prejudica. Vou lhe dizer o porquê. Quando eu não vinha para aqui para o digital, eu já fazia esse serviço que eu estou fazendo. As pessoas me conheciam, mas aí eu falava com um público menor, né? Eu falava com um público que o alcance era pouco. Era um público mais local, né? Um público mais próximo a mim. E eu costumo dizer assim, às vezes você é o espelho das 5 pessoas que estão mais próximas a você, né? Você está convivendo com aquelas pessoas mais próximas, então você vai carregando até mesmo a vivência, né? O dia a dia, os amigos, o network, tudo ali vai ficando em volta daquelas pessoas que você está convivendo. E agora, quando eu vim para cá, né? Vim para cá para o digital, eu estou vivendo algo novo. É uma nova estação. Ainda é novo para mim, sabe, Cleide? Ainda é novo. Tipo assim, eu digo, será que essa pessoa está realmente entrando em contato comigo, me buscando para fazer esse atendimento, né? Essa mentoria. E aí eu me deparo com um cliente distante, que aí eu venho para aqui para o digital, né? E algo que eu aprendo sempre com você, fazer perguntas ao cliente. Porque é da pergunta que você vai extrair, né? Essas 3 perguntas que você fez faz uma reflexão muito grande aqui para a gente ouvir, tá? Porque é daí que você vai conseguir, né? Porque assim, na prática pode estar deixando de ocupar até um espaço que no mundo você poderia ter. Exatamente. E é nesse espaço que entra algo muito, muito, muito interessante da psicanálise. Nós nem sempre sabemos conscientemente porque fazemos aquilo que fazemos, né? Às vezes a gente não tem a racionalidade do
por que estamos fazendo aquilo que fazemos. Às vezes, as pessoas apresentam uma justificativa perfeitamente racional. Não, eu não tenho tempo, não gosto de redes sociais, meu cliente não está no Instagram, né? Mas por trás de todas essas justificativas, na verdade, o que pode existir é uma resistência, tá? E resistência também não significa fraqueza. Você não precisa, né, se desesperar, achar que você está sendo fraco. Não, a resistência ela não é isso. Ela significa que existem coisas dentro de nós que está tentando preservar uma posição conhecida. Eu, quarta-feira, eu participei de um website e eles falaram muito sobre isso. Juliana, quanto mais você for real, mais alcance você vai ter. Quanto mais você falar para o público que você quer trazer, fomentar sua venda, você expandir e fechar negócios, você vai ter que se limitar. Então, assim, a gente tem que estar mesmo nessa composição do hoje, né? Do que está acontecendo hoje, para que você possa trabalhar melhor, para que você feche seus negócios, né? Você tenha cliente. Eu recebo algumas perguntas de meus mentorados dizendo assim, Juliana, hoje todo mundo está na internet vendendo. Eu digo, e ainda falta. Falta. Sim. Falta gente trabalhando na internet. Então, assim, mesmo que essa posição não esteja no alcance, mas a gente tem que estar sempre puxando essa autoridade, né? Quero saber, Exatamente. Thiago, querendo fazer uma pergunta para Cleide Lago. Obrigada, Neide. Neide é uma empreendedora aqui da nossa cidade. Ela trabalha muito no digital, sabe, Cleide? Legal. Ela trabalha com doceria e ela sempre está no digital. Seja bem-vinda, viu, Neide, conosco. Sublime Sabor. E aí, Cleide, essa parte aqui que você falou, mas a presença digital representa o tamanho da autoridade, né? Isso aí ficou bem alinhado na minha posição. Hoje eu creio que era para mim estar aqui há muito tempo, sabe? Se eu tivesse construindo essa presença digital que eu estou construindo, hoje seria bem mais fácil da gente puxar, né? Quando eu abri o Instagram, tirei do perfil pessoal e vim para o profissional, eu já tinha no meu pessoal 650 pessoas, Uhum, organicamente. Mas eram pessoas que eu estava ali, que eu não vendia, que eu não lucrava, né? Eu não tinha nem uhum, de comércio, né? Ali a gente não ficava parado. Hoje eu tenho 1.500 pessoas e se eu não trabalhar no digital, as pessoas não vão ter por que estar ali comigo. exato. Porque já saiu do meu núcleo de conhecimento mais próximo, de amizade, né? Viraram Uhum, seguidores. E essa é a virada da chave. Venha para o digital. Venha porque aqui você vai, todo dia você vai fazendo. E se você tem ainda essa trave mais emocional, Cleide Lago está à disposição, atendendo a todos os brasileiros. Então, só você entrar em contato com ela. Chama ela no direct, conversa com ela e ela vai estar te fazendo perguntas. Olha só que diferença. A primeira vez que eu escuto uma pessoa da área da saúde mental e dizer assim: aqui eu não vou resolver para ti, aqui eu vou te perguntar como é que a gente vai resolver juntas. Então fica conosco, que esse é o Papiarcast, sabe? Aqui a gente constrói junto, né? Eu vou fazer uma pergunta, provavelmente, que muitas mulheres estão passando. Inclusive, eu já passei por isso. Mas eu preciso me expor para crescer? Qual será a resposta? Oh, não, não, você não precisa transformar sua vida pessoal em conteúdo, né? Não precisa mostrar tudo. Não precisa abrir a sua intimidade e muito menos precisa se transformar em alguém que você não é, não é verdade?
Quando falaram para você, Juliana, né? Os jovens aí que estão te mentorando, eles falaram, você precisa ser você, do seu jeito, porque você é a única e tudo que você construiu hoje, toda a sua carreira é baseada em você, né? Então, assim, não adianta você querer ser outra pessoa, não adianta você tentar imitar, essa comparação não vai te levar a lugar nenhum, então seja você. Posicionamento não é uma exposição indiscriminada. Posicionamento é escolher o que você sustenta publicamente, né? É saber se posicionar. Não precisa estar abrindo tudo. Até porque qual que é o interesse? Como você falou aí da Sublime Sabor, né? Isso. Você mesmo falou. Então, ela qual que é a função dela? É mostrar o trabalho dela dos doces, quando ela colocar, que ela expor, os clientes vão ali. Qual que é o objetivo dela? Claro, primeiro ela vai vender a beleza, né? Porque quem tá ali vai comer com os olhos primeiro. E aí ela vai aprimorando, ela vai mostrando, ela pode mostrar se ela quiser, se ela tiver essa habilidade. Ah, eu tô preparando hoje, vai, faz um story mostrando ali, tô fazendo uma calda de um bolo. É assim, né? Não precisa passar a receita, mas isso sim é saber se posicionar no digital sem estar expondo a vida dela. Não precisa colocar a rotina de dentro de casa. Eu não sei onde que ela faz o doce, se é em casa, se é numa empresa. Mas ela não precisa, mas assim, é interessante que ela mostre que é ela que faz ali com todo carinho, com todo cuidado. E essa é a diferença do trabalho dela, entendeu? Isso é muito importante. Não precisa estar falando. Ela pode até falar assim: ah, eu tenho um filho e o doce preferido do meu filho é esse. Eu criei esse doce pensando, né, no sabor preferido. Aí tudo bem, né? Mas assim, mostrar além disso por quê, né? Para quê? Verdade. É muito assim, você faz uma bio lá no seu perfil do Instagram e você colocou lá várias informações que ali vai ter o que você faz, para quem você entrega, qual a finalidade, né? Eu costumo orientar sempre assim. Para quem você está falando? Ah, eu estou falando para esse público. Certo? O que é que você resolve para esse público? Ah, eu resolvo isso, certo? E o que é que vai fazer essa pessoa que entrou na sua fanpage olhar você e depois sentir a curiosidade de te chamar no direct ou ir até mesmo no seu WhatsApp e fechar com você um contrato, ou fechar com você uma venda, ou fechar com você uma parceria. Porque muitas vezes a pessoa não vai nem olhar o destaque, porque o destaque está lá, a vitrine, né? Mas muitas Exato. pessoas não têm o destaque. Vai ali nos 7 primeiros rios, né? Olha ali, e depois vai naquela coluna ali do seu story, né? Do que você realmente está colocando ali. E é tão rápido que sai. Então, se você não tiver bem definida a sua biografia, né? Ali a bio, o que é que você está entregando, o que é que você faz, qual é o seu alcance, para quem você quer falar, essa exposição ela vai ficar na vitrine do que você faz. Então, muitas vezes assim as pessoas colocam na vitrine várias informações, né? Mas não segura essa informação. Não faz o fechamento, né? Não faz aquilo acontecer no dia a dia. Uhum. O que você bem falou aí, Cleide, acontece sim nas redes sociais, das pessoas querendo alcance de vendas, né? Ou de fechar negócios, né? E a pessoa diz assim, ah, eu faço sei quantos rios, eu faço tantas coisas na internet, mas eu não consigo fechar. Eu não consigo ter aquele alcance, né, nas redes sociais. Isso aí que você falou também não é transformar a vida inteira em vitrine. Eu costumo dizer assim: qual o seu intuito? Eu atendi uma dentista
E ela falou assim: entrou um assistente para ela e a jovem disse: ó, aqui tá precisando a gente filmar. Aqui, assim, quando a senhora abrir a porta, eu tenho que lhe filmar. E a menina trouxe bastante novidade. E ela Uhum. disse, e ela disse que foi deixando, né? Porque tava vendo e quando ela abriu o Instagram dela, ela só tinha só 260 pessoas. E depois que a menina começou a filmar ela e colocar, né, diariamente, foi Uhum. aumentando dela. Aí ela me chamou para uma mentoria, porque ela estava já ficando incomodada com aquela situação. Aí eu disse a ela, eu disse, olha, a gente não vai parar de fomentar você na internet, você no digital. A gente só vai alinhar para que seja tão bom para você quanto para os seus telespectadores, seus clientes, né? Qual é o alcance? Você trabalha com alcance infantil, então a gente vai filmar mais você fazendo as instrumentações, organizando a salinha para vender esses pacientes, você fazendo seu devocional, como você gosta, algo que a gente faça a história, construa aquela história para poder ter a vitrine do seu serviço, não é isso mesmo? É você Exatamente. para poder transmitir isso, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, eu gosto muito dessa palavra, transmissão, né? Porque quando você fala sobre aquilo que construiu, sobre aquilo que aprendeu, sobre as experiências que atravessaram sua trajetória, você não está simplesmente aparecendo, né? Você está transmitindo conhecimento. Além do conhecimento, é importante assim que você mostre os seus valores, a sua visão, tudo ali ligado ao seu negócio. E aí você está permitindo que a sua experiência alcance pessoas que talvez nunca pensaram em passar pela porta da sua empresa. Por quê? Porque elas estão vendo ali que realmente é uma pessoa real. Foi o que eu falei da moça do sabor aí, de sublime sabor, né? Então, assim, quando ela faz, mas é assim, não sufocar, né? Fazer com leveza, mostrando ali tudo, e isso sim dá engajamento, faz uma conexão e as pessoas buscam, né? Tá olhando, tá? Por quê? Por que que ela faz assim, né? A dentista, por que que ela, qual que é o nicho dela de trabalho, qual é o atendimento dela, como que ela faz? Isso é importante, mas não precisa parar o atendimento, porque acaba sendo constrangedor, né? A pessoa que está ali com a boca aberta, e como? Então, assim, é fazer sem. Tudo é equilíbrio, tudo é uma questão de equilíbrio na vida, né? Então, essa é a questão. Eu acho que é um ponto muito importante para os nossos líderes, né, que estão ouvindo aqui, para as pessoas. Você não precisa estar pronto 100% para você Tá. vir se posicionar, né? Há um caminho a trilhar e tanto uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda direcionada para isso, como também uma ajuda mais comercial, mais administrativa. Você vai unindo e aí você vai seguindo, vai criando esse novo posicionamento. Certa vez, vou ser bem rápida para a gente ir para o próximo bloco. Certa vez, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: mas eu tenho todo conhecimento, eu sou escritora, eu sou professora, eu tenho acesso a tantas informações. Na pandemia, eu ministrei aulas online. E por que, Juliana, eu travo? Eu travo quando diz assim, vamos fazer online. Eu travo. E eu disse assim, você trava porque algo em você já despertou uma caixinha que vai ter que ser fechada, essa caixa. E aí já não sou eu com a parte comercial, com a parte administrativa que vou resolver. Eu já vou ter que chamar uma segunda pessoa para nós sermos três pessoas nesse processo. E aí
um olhar de Cleide Lago vai fechar com você perguntas que você mesmo vai descobrir aonde você se perdeu nisso, para que você venha para o digital. Há um caminho que você precisa ter para seguir, né? E seguir esse caminho com um olhar clínico, com um atendimento, para que você esteja pronta. E aí, quando você estiver pronta, né? Você vai dizer assim, nem era aquele bicho todo, né? Nem é aquela situação toda, né, Cleide? A autoridade dela não nasce da ausência do medo, né? Não, não. Eu tô mentorando uma professora e ela diz assim, mas eu não preciso de atendimento psicológico. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho acesso a essas informações. Eu vou na IA, falo com a IA e a IA me diz tudo, eu digo como é. Né? E ela automaticamente já vai lhe entregar as respostas que mais agradam ao seu ego, porque é isso que acontece. Não tem como. Então, assim, a gente tem que saber se posicionar, né? Eu vou abrir agora o bloco da gente fazer perguntas para a Cleide Lago. Então, eu peço que você também coloque suas perguntas aqui, como vocês também aqui do grupo, das corajosas, perguntem para que a gente possa estar fazendo aqui para a Cleide Lago. E a gente está indo nessa vibe aqui, nessa situação de você usar, né, as ferramentas, mas precisar ser consistente em tudo. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, você faça para a gente já. E para esse bloco agora, que vai ser perguntas e respostas. E chegou aqui, Cleide, uma pergunta. E falou assim: Edgley falou, tenho medo de críticas. Como começar? Comece observando o que exatamente você teme perder. O que você teme perder? A aprovação? A imagem de perfeição? A sensação de controle? Tá? Aí, assim, você para de ter esse medo do olhar do outro. Você começa a olhar para você. A pessoa, quando busca, né, um profissional, muitas vezes ele acha que a pessoa vai fazer por ele, vai decidir por ele. E quando eu trato os meus pacientes, quando a gente começa no processo, por que que eu deixo bem claro isso? Porque imagine assim, ó, você é mãe, eu também sou mãe. Se tudo você fizer pelo seu filho, ele nunca vai aprender a fazer, né? Eu não vou estar ali com o meu paciente, com o meu cliente, a vida toda, todo momento. Então, assim, ele precisa aprender a cuidar dele. Ele precisa aprender a ter as suas escolhas. Ele precisa entender que ele não precisa ter medo do olhar do outro. Isso mesmo, eu acho que é fazendo as perguntas, né, que a pessoa vai se encontrando, não é verdade? Uhum. Eu vou fazer agora uma pergunta bem assim, do meu convívio, do meu dia a dia, né, que eu observo. As pessoas copiam muito o marketplace do outro. Então, assim, copiam muito o que está acontecendo na vida do outro, né? E no digital isso é muito veloz, é muito rápido. Às vezes você quer ter um posicionamento e aí você fica buscando as informações. Eu costumo dizer às minhas clientes o seguinte: qual é a causa que você consegue falar, mesmo no terceiro turno do expediente do seu dia, que você vai falar e não vai lhe trazer cansaço, não vai lhe trazer desmotivação, que você vai resolver de bom grado, de prontidão, sabe? Eu costumo sempre falar assim: observe primeiro o que é que você quer fazer, para que o outro tenha certeza que quando lhe contactar, quando lhe buscar, você vai dar aquela orientação, né? Você vai dar aquela chance, né? De você ter a aprovação
até a negação, né, da pessoa, porque nem tudo você precisa que o outro compre a sua ideia, não é verdade? Você não precisa de aprovação 100%, né? Quando eu comecei aqui a construção do meu perfil, eu quero até agradecer aqui a agência Avios, né? Através da pessoa de João Pedro, né? Que eu cheguei, eu digo, João, me dê uma noção de como é que eu vou seguir para o que eu quero. E ele foi bem objetivo, ele me fez uma pergunta hoje que eu disse assim, como é bom ser jovem, viu? Porque a mente é rápida. E ele falou assim para mim, como é que você quer se ver daqui a 2 anos? E aí eu digo, como é bom a gente ter a direção de quem já está fazendo a catraca girar para que Uhum. alinhar, né, Cleide? É possível crescer sem aparecer? É outra pergunta que a gente se faz, né? É possível crescer sem aparecer? Na sua percepção clínica, e depois eu vou dar a minha percepção comercial, para a gente sentir os dois lados, né? Tá. Então, assim, ó, é possível, né? Mas talvez a questão ela seja outra. Quanto potencial você está deixando de alcançar? Porque escolheu permanecer ser invisível, né? Essa é a pergunta. Não precisamos transformar a presença digital em obrigação. Não precisa. Mas precisamos compreender o preço de permanecer ausente. Então, o que É que verdade, você quer, né? Você quer, que nem o William falou, quem não é visto não é lembrado. verdade. É, eu costumo muito posicionar minhas clientes da seguinte maneira. Para qual. Aí eu boto aquela primeira pergunta. O que foi que você escreveu na sua bio? Qual o seu nicho? Você está seguindo pelo menos 30% do seu nicho para que você sinta o que, é que está acontecendo, né? É, é necessário você botar lá bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É necessário você gravar um vídeo e dizer assim, eu estava sumida aqui, mas eu apareci. Não há necessidade. Você pode começar o vídeo e ir falando do hoje, né? Do agora. Não, não se desculpando, dizendo eu passei a semana todinha sem filmar, não vim aqui. Ou se não, tem umas que começam mesmo assim. Eu vou falar logo rápido aqui, sabe? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu vou pegar o menino na escola já já. Tenho que ir para o consultório. Estou com 4 pacientes. E a cliente me ligou fazendo agora. A minha paciente disse que não vai no horário, 3 horas. E aí, o que é que eu faço? Então, assim, as pessoas querem passar, né? Como a gente veio falando sempre aqui, nessa conversa boa com Cleide Lago, psicanalista, ela está trazendo para a gente a informação sobre a ilusão que você tem de você mesmo, do seu negócio e até do outro. Muito importante isso. E a gente falou muito aqui sobre isso também, que a gente tem que se posicionar, mas não precisa a gente ser a vitrine do nosso negócio no digital. E agora, a gente já está indo já para o final, mas tem uma pergunta assim que a gente sempre, aqui que está no digital, eu recebo muito, que é uma última pergunta, Cleide, que Hum. as pessoas dizem assim, eu preciso estar fazendo enquete, colocar lá enquete, colocou lá uma foto, vamos dizer, uma psicóloga. Ela fala muito da dor, da dor, da dor, da dor. Eu curo sua dor, eu estou com você para todas as dores. E a dor, eu entendo da dor. Quando eu peguei o Instagram dela, eu assim, eu só fazia alencar dor, 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 dor. Uhum. Aí, quando eu fui até ela falar com ela ainda botava assim a enquete. Você hoje está sofrendo sim ou não. Aí depois botava assim: o sofrimento na sua vida é algo que você já resolveu no luto ou você ainda está carregando o luto na sua vida, sabe? Uhum. Aí eu cheguei numa conclusão, eu disse, não, vou perguntar isso a Cleide Lago, porque
até para me orientá-la, sabe? Porque assim, ela já trabalha, né, com psicóloga e quando ela me contratou para que a gente faça essa mentoria mais de posicionamento digital dela. E foi algo que eu fiquei, porque eu pessoalmente, a vontade que eu tive de dizer ela de prontidão foi aqui você está falando mais da sua dor do que da dor do outro. Sim, a minha primeira visão, né, do que ela queria passar. Uhum. Mas é essa pergunta que eu quero te fazer. Tá. Quando se coloca a enquete ela traz realmente mais engajamento. As pessoas, né, que estão ali com a dor, se for do luto, tem a conexão, vai ali se conectar, tudo. Mas assim, que seja, vamos pensar assim, se ela faz story todos os dias, que a enquete seja uma vez por semana. E aí, assim, o que que ela faz? Ela começa falando, essa semana eu vou falar do luto, né? E aí, na segunda-feira, ela fala alguma coisa, né, da visão dela ou de uma experiência dela. Ela pode trazer uma história de consultório sem citar nome, sem expor o paciente, né, ali, e colocar, assim, a enquete. Mas, assim, é saber fazer a pergunta, né? Para trazer conexão, ela precisa saber que pergunta ela vai fazer e as opções de resposta também, para não ficar aquele clima tão pesado, né? Como você falou assim, eu senti que ela estava falando muito mais da dor dela do Isso. que buscando. Então, o que que ela está querendo passar? O que que ela está querendo trazer? Quais são as características de paciente que ela está querendo trazer? O que ela está buscando como paciente dela? Entendeu? Então, precisa ser entendido isso. Perfeito. Cleide, já estamos encerrando, então eu quero te pedir uma mensagem para todas as mulheres que estão aqui, né, e os homens também que estão aqui te ouvindo, né? Para que você deixe essa mensagem para que a gente possa estar já indo para o nosso encerramento do Papercast PB. Eu quero dizer uma coisa aqui com muito carinho. Talvez você tenha passado anos construindo uma empresa, uma carreira, uma reputação. Talvez tenha aprendido a ser forte, competente, discreta e extremamente responsável. Mas existe um momento em que crescer existe mais do que competência. Exige autorização interna para ocupar um novo lugar. E talvez, e apenas talvez, o próximo passo da sua empresa não esteja apenas em uma nova estratégia. Talvez esteja também na mulher que você precisa se permitir ser para sustentar essa nova fase. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa apenas deixar de se esconder atrás daquilo que você construiu. Porque existe uma diferença entre preservar sua intimidade e esconder sua potência. Expandir não é deixar de ser quem você é permitir que aquilo que você construiu encontre novos espaços para chegar. E se você percebe que existe alguma coisa dentro de você travando esse próximo movimento, um medo, uma insegurança, uma necessidade de controle, ou até uma dificuldade de sustentar sua própria voz, talvez valha a pena olhar para isso com mais profundidade. Por quê? Porque aquilo que não conseguimos elaborar, muitas vezes acaba decidindo por nós. É muito forte, viu? Essa sua mensagem finalizando, né? É forte porque destrava vários psiquês, né? Nosso, né? Destrava e a gente vai abrindo o nosso olho profundo, né? A nossa mente, a nossa alma e vai se conectando, né? Vai se conectando porque o olhar ele vai para nós primeiro, para depois ir para nossa empresa, né? Para depois entrar os negócios.
Então, assim, olhar para a sua presença é a principal chave, né? É onde destrava. Você cuidar do seu CPF, você cuidar de Juliana, depois você vai conseguir cuidar de Juliana Albuquerque. É, como eu costumo dizer, eu cuidando primeiro de Juliana, a Juliana Albuquerque já tá aí, já está acontecendo, né? Mas a Juliana tem que ser cuidada. Então, assim, para a presença ser o principal, né? Olhar para você, com você, para que depois você consiga estar bem em toda a presença, ou no digital, ou no físico, né? Mas você estar com você conectada. Cleide, eu quero agradecer por demais. Coloco-me à disposição também a minha audiência aqui do Papi Arqueste TV, para o movimento, quando você puder, a gente fazer outro bate-papo. Como o William bem falou, né? Quem é visto é lembrado. No último alcance da nossa entrevista, a gente teve um alcance muito bom. A gente teve mais de 1.000 visualizações. Então, assim, é algo corriqueiro, né? As pessoas vão visualizando e vai conhecendo, né? E a gente vai ganhando mais alcance. Então, assim, eu quero agradecer essa sua disponibilidade voluntária, né? A gente, de prontidão, fez o convite a você e você aceitou para estar aqui conosco. E é muito bom Eu falar com você. agradeço demais, Ju. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho muito importante a gente estar com esse movimento, trazendo esclarecimento no emocional, mostrando que cada um precisa ser o protagonista da sua história. Agradeço a cada um que esteve aqui